alegria contagiante de uma grande festividade. Não, é impressionante isso. Pelo contrário, eu vejo na expressão facial de algumas pessoas sinais de revolta, sinais de descaso, e a completa omissão, às vezes, de organizações que deveriam estar, de alguma forma, zelando pelo bem social. É interessante perceber que num momento que deveria ser uma grande festa, não está sendo uma grande festa. E eu sou professor, e me deparo com salas de 40, 50 pessoas, 15, 16, 17, até 19 anos de idade. E nessas salas também está assim o clima. Isso cada vez mais me surpreende, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar algumas explicações. O tema que eu queria abordar com vocês nessa noite, para refletir a partir da palavra de Deus, é o seguinte: será que a Copa do Mundo é realmente nossa? Será que pelo fato de a gente estar sediando, está dentro dos nossos limites geográficos, toda a festividade que se propõe, a gente está assumindo isso? Eu acho difícil, porque quando a gente começa a ver as circunstâncias, quando a gente começa a ver alguns números, fica difícil responder que a Copa do Mundo é nossa e que a gente faz parte disso. Sabe, algumas perguntas vão assolando nosso coração. É interessante. Será que pelo fato de eu torcer pela seleção brasileira, eu não estou torcendo pela nação brasileira, pelas melhorias do Brasil, sabe? Será que pelo fato de eu ligar a televisão e estar ali querendo ver o jogo, é algo ruim? Será que na verdade não tem nada a ver isso? Como deveria ser a nossa postura? Será que isso realmente é relevante para a minha vida? Ou a melhor coisa que a Copa do Mundo vai nos oferecer são os feriados? Os estudantes, os trabalhadores. Não é tão fácil responder essas perguntas. Eu lembro de uma coluna que eu li no domingo, da Miriam Leitão, ela falando um pouco desse complexo mar de perguntas sobre o que nós vamos fazer em relação a isso. Aí ela vai falando que alguns jovens acreditam nisso de, será que se eu torcer a favor, eu estou torcendo contra, de alguma forma? E ela começa a ressaltar assim, algumas coisas da história do Brasil. Lembra da década de 70? Lembra quando o Brasil foi campeão? E mesmo assim, o coração dos jovens ainda estava envolto daquela revolta contra a ditadura. Ou seja, que de repente não havia muito uma relação. Mas alguns defendem que sim, que há uma relação. Eu vi ontem no noticiário o Júnior, aquele ex-jogador do Flamengo, dizendo na televisão para a gente colocar de lado todas essas questões sociais. Coloquemos de lado todas as questões sociais e agora é período para a gente curtir a Copa do Mundo. Será que é tão fácil assim curtir algo? Será que é tão fácil ir para uma festa com espírito de luto? Ir para uma festa com o coração entorpecido de tristeza? E simplesmente esquecer de tudo e comemorar? A Copa do Mundo é nossa, é uma questão fácil de responder. Não, ela não é. Ela é dos outros. E facilmente eu falo isso para você. Difícil mesmo é saber qual é a nossa conduta em relação a isso. Qual é a nossa conduta em relação à indiferença? Qual é a nossa conduta em relação à injustiça? Qual é a nossa conduta em relação a uma política, a uma sociedade, ao mundo? Qual é a nossa conduta como servos de Deus? Como brasileiros? Como cariocas? Tem um texto maravilhoso de João, capítulo 2, e eu vou ler com vocês, do verso 12 ao verso 16. Jesus aqui também se depara com uma das maiores festividades
festividades da época. Na verdade, nas festas judaicas, essa era a maior festa judaica. E Jesus adentra aquela festa e tem uma postura. E eu vou ler para vocês qual foi a postura. Verso 12 do Evangelho de João, capítulo 2. Depois disto, desceu a Cafarnaum. Ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, uma algazarra de alguma forma. Não, perdão, nada a ver. É um chicote, na verdade, de cordéis. Lançou todos fora. Estou falando de Jesus Cristo, tá? Fez um chicote. Sempre, né, quando a gente olha para Jesus, aquele todo sofredor, então. Imagina Jesus de chicote. Lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai essa casa de venda. E nos outros evangelhos você vê também, aqui é casa de oração. Sai daqui, aqui não é lugar de corrupção, aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar de concentração. A festa aqui é diferente. A nossa alegria é diferente. Sabe? Você de repente pode não conseguir enxergar um paralelo nessas duas festividades. Um paralelo daquele período da história com o nosso período. Mas há. Principalmente no que tange as injustiças, as dificuldades e as mazelas das pessoas. Por exemplo, todo homem judeu naquele período era obrigado a ir às festas judaicas. Era um cumprimento religioso que influenciava a vida dele socialmente. Se ele não fosse de alguma forma, ele seria atingido na sua vida social. E um judeu que morasse a 30 quilômetros, num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, do templo, ele deveria ir por obrigação. A festa judaica, a maior festa judaica, a Páscoa. Dizem os estudiosos que cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 500 mil judeus frequentavam essa festa. Diz os estudiosos que o templo era dividido por vários pátios. E em um desses pátios ficavam ali os vendedores de animais e principalmente a galera que trabalhava com canto. Por quê? Era o seguinte: para que você fizesse as suas ações religiosas, para que você tivesse acesso ao templo e pudesse comemorar a Páscoa, celebrar a liberdade que o Senhor trouxe ao povo. Para você celebrar a liberdade, você tinha que pagar um imposto. E esse imposto era o equivalente a 2 dias de trabalho de uma pessoa. 7,2 gramas de prata. Só que no templo, eles não recebiam qualquer moeda. E aquele lugar lotado de peregrinos, lotado de pessoas, quando chegavam aquelas pessoas com seu dinheiro, com suas moedas diferentes, esses cambiadores chegavam e diziam: não, essa moeda ela serve para comprar as coisas terrenas, mas não serve para comprar as coisas de Deus. A partir de outra experiência, no interior do Nordeste, se eu não me engano, uma mulher foi pega, levaram ela, espancaram ela até a morte, porque confundiram ela com uma sequestradora de crianças. Só que ela não era sequestradora de crianças. E essa mulher morreu. Mataram essa mulher. São Paulo, né? Obrigado. Mataram. E o que você vai dizer para o marido? O que você vai dizer para os filhos?
Ah não, a gente pensou. Assim como nós pensamos muitas vezes em relação a outra pessoa e julgamos a outra pessoa, outro ser humano, mas a gente não sabe de nada para julgar ninguém. Sabe, o nosso senso de justiça está completamente perdido. A gente olha todas essas mazelas sociais presentes no nosso dia a dia, todo esse sofrimento das crianças às crianças. As crianças no Brasil, nesse mundo inteiro, sofrem tanto, tanto. Um país desenvolvido não é um país onde todas as pessoas têm carros. Um país desenvolvido é onde todas as pessoas usam o transporte público. Porque se você tem o privilégio de não passar por essas dificuldades, saiba que muitas pessoas que você ama passam diariamente. É difícil ter alegria na tristeza, ter alegria na injustiça. Será que é justo você receber um salário e no final você ter menos da metade de tantos impostos e encargos que você paga? E eu estou falando desse cenário político, da nossa economia, porque é o seguinte: o desafio que o Estado tem promovido para nós, o que a mídia mais fala na televisão é o seguinte: se alegrem, festejem, é Copa do Mundo. Vai que o Neymar faz um gol. Aí alguns podem pensar, então, seria injusto torcer? Óbvio que não, eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte: é injusto também você colocar sobre aqueles jogadores todo o peso de uma nação. Todos os problemas sociais. É óbvio que isso é injusto também. Eles, na profissão deles, estão ali fazendo. O negócio é o seguinte: antigamente, torcer pela seleção era como se fosse torcer pelo nosso exército, pelos nossos heróis. Só que a gente está crescendo, o povo está amadurecendo. Eles vacilaram, porque eles colocaram nas escolas filosofia, sociologia. Agora o povo está começando a pensar, e esse povo que está começando a pensar não consegue colocar mais jogadores como heróis das suas vidas. Porque jogadores jogam bola, heróis mudam a história. Quem sabe, de repente, Deus levanta um jogador que se transforma num herói. Mas, infelizmente, o que nós temos visto não é isso. São declarações de que a gente tem que esquecer as injustiças, pelo menos nesse período da Copa. Só que quem sofre injustiça não esquece. É difícil sentir alegria sabendo de alguns números. A Copa está valendo, se eu não me engano, de 34 a 39 bilhões de reais. É a Copa mais cara que já houve na história. A FIFA não pagou nenhum imposto aqui no Brasil. É a primeira vez que isso acontece na história da FIFA. Em todo lugar que ela se instala, ela paga os impostos. Ela é uma empresa. Os servidores públicos do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, vão trabalhar para a FIFA. E quem é que paga o salário? Eu e você. Porque são servidores públicos. Tem muitos números. Tem algo que ficou em destaque para mim essa semana. O camarada que estava no primeiro lugar da fila para comprar o ingresso não comprou. O primeiro lugar, pô, fala sério, gente. O primeiro lugar, imagina que está outro não. Eu com certeza vou comprar. Eu sou o primeiro. Primeiro. Nem o Jiraya conseguiu. Eu consegui. Estou aqui, primeiro. Beleza. Vai vender. Se tiver 2 ingressos, eu comprei. Se tiver 1, comprei, pô. Sou o primeiro. Não. Acabou. Mas eu sou o primeiro. Não, mas acabou. Mas, meu querido, ninguém comprou. Eu sou o primeiro. Eu sei, mas já acabou já. A nossa capacidade
capacidade de resiliência é inacreditável, porque a gente consegue rir do caos. Sabe? Quando a gente sofre alguma injustiça e alguém chega para nós e fala, sorria. Não é fácil sorrir. Quando você é alvo de preconceito, quando você é alvo de juízo, quando alguém comete alguma injustiça com você, e sem querer, perdão, é muito difícil acreditar que é sem querer. Eu acho que por querer, há um desafio para essa sociedade, sorrir no meio da injustiça, como se estivessem pisando no rosto dessas pessoas, dizendo para elas que elas são insignificantes, e mais vale um evento, mais vale a notoriedade internacional do que elas. Teve um grande amigo meu, filósofo, Pedro, que ele escreveu no Facebook essa semana o seguinte: caramba, por que os mendigos dormem sempre perto dos bancos, instituições financeiras? Sabe o banco? Aí algumas respostas eu escrevi assim: cara, eu acredito que de repente Deus usa essa situação para mostrar a nossa total incoerência, porque a gente cuida melhor de papel e moeda do que de gente. Quem sabe não é isso? Eu lembro em uma das ações que a gente fez ali no Complexo da Maré, e de repente eu estava passando assim para entrar numa das casas, e uma senhora olhou para mim e falou assim: é de Jesus, né? Da igreja. Pai, eu queria ser da igreja, eu queria ser de Jesus. Aí ela olhou para mim e falou: mas eu não consigo, porque... Aí ela mostrou um copo e provavelmente dentro tinha álcool. Ela falou: eu não consigo por causa disso. Aí eu falei: eu também tenho as minhas dependências, eu também tenho as minhas escravidões, eu também tenho os meus pecados, minha querida. Você pode sim, eu pude, qualquer um pode. O Senhor está de braços abertos. E eu tive que me segurar para não chorar, porque o discurso daquela mulher era lotado de culpa. Mas mal sabe ela que ela é um dos maiores alvos de injustiça dessa sociedade. Provavelmente a gente passa por cima dela, alguns de repente diariamente, e não sabem que ela existe, porque literalmente mora debaixo da ponte. Será que a alegria na injustiça? Será que a festa na tristeza? Festa na tristeza é algo até meio difícil de compreender, né? Por exemplo, festa é um negócio complicado, porque cada um tem um jeito, sabe, de festejar. Eu lembro quando Carol, minha esposa, linda, fez uma festa surpresa para mim. Na verdade, ela fez duas. E aí no dia ela falou: não, vou fazer. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei: não quero fazer nada, porque eu trabalho às vezes com gente o tempo inteiro, eu gosto de me preservar um pouco, ficar na minha. Não parece, mas eu sou um pouco introspectivo. Aí ela assim: não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Aí eu... o tempo foi passando, aí do nada: vamos sair à noite, vamos jantar, vamos jantar. Não sei o que, mas olha, vamos passar ali na casa da minha amiga que eu vou pegar uma vasilha, sei lá, uma vasilha. Eu falei: antes da gente sair do restaurante, no meu aniversário, a gente vai ir lá pegar um negócio, uma vasilha. Aí eu olhei para ela e cometi um vacilo absurdo. Eu falei: se for festa surpresa, eu vou ficar bolado com você, hein? Ela: não é festa surpresa. Fechou o tempo, chegamos lá, 100 pessoas, 150 pessoas. Aê! Que legal! E foi legal, foi muito legal. Sério, foi legal, gostei. Ela acha até hoje que não, mas eu gostei, foi legal, foi uma demonstração de carinho. Aí estava lá, todo mundo chegou no final: poxa, Carol, obrigado, tal. Você não gostou, eu sei que você não gostou. Pronto. Perrengue, briga, tá tranquilo. Coisa de se resolver. Mas aí eu falei: bom, se ela fez para mim é porque ela gosta, né? Aí eu, aniversário dela há pouco tempo atrás,
e algumas meninas se reuniram, vamos fazer uma festa surpresa para Carol. Eu falei, caraca, boa ideia e tal. Vamos fazer tal, não sei o que lá. Mas eu falei, ela é sagaz, né? Ela vai se ligar. Eu, não, vou fazer um negócio. Vambora. Já boladão com ela. Vambora. Ninguém falando com ela na igreja, nos nossos âmbitos sociais. Ninguém falando parabéns, nada. Assim, oi, Carol, oi. Assim. Aí a gente, vambora, pegamos o carro, vamos sair com os teus pais. Vamos, não sei o que. Então, Carol, os livros, olha a minha história. Os livros que estavam lá na igreja para doação para uma ONG, o teu irmão pegou e levou para o teu condomínio, porque parece que no teu condomínio vai ter doações de livros também. E o Pedrão deu para eles livros e ele levou para o condomínio. Agora a gente vai ter que ir lá pegar os livros, porque eu dei minha palavra para dar esse livro para a organização. Deu para entender? Se não deu, é isso mesmo, maluquice, uma doideira que a gente tem. Aí ela, ai meu Deus, mas tem que passar lá agora. Tem que. Eu sou homem, eu falei que vai fazer. E pá, não sei o que lá. E comecei a brigar. Isso é inacreditável. Como é que faz isso? E pá. Aí ela, tá bom, a gente vai lá, não sei o que. Deixa eu ligar para o irmão. Não, eu que ligo. Aí eu liguei, Felipe. Aí eu, Felipe, caramba, você pegou as caixas de livros e levou para aí. Ele não sabia de nada. Você levou para aí e pá, não sei o que, não é? Eu falei, agora eu conheço esse moleque é sagaz. Aí ele, eu levei. Falei, a gente está indo aí buscar, tá, onde é que tá as caixas dele? Tá aí, tá aqui. Aí chegamos lá, eu brigando com ela, tal, estacionamos o carro, mó briga, cara, mó briga. E não, por que isso acontece? Ela, calma, você quer? Vai, ela abriu a porta, vamos lá pegar as caixas. Ela, eu vou pegar as caixas? Vai, eu tô de salto arrumado, não quero saber. Vai me ajudar agora nas caixas. Você está irreconhecível, Rafael. Falei, vambora logo, garota. Aí pegamos, ela saiu. Eu não acredito que no aniversário é isso. Falei, vamos lá. Tal, pô, chegamos no salão, abri a porta assim. Vai, todo mundo. Ela. Sabe quando a pessoa não consegue? Qual a expressão que você vai usar? Não sabia ela. Festa da surpresa. Ela fazia assim. Sabe? Coitada, teve que. Foi uma mistura de sentimentos. E aí do nada tem que festejar. É que nem quando é dia dos pais, aí vem alguém pra mim, assim, mais desavisado, e fala, pô, dia dos pais, o que tu vai dar pros pais? Nada, meu pai faleceu. Aí a pessoa, poxa, cara, desculpa, tal. Não, tô brincando, cara, não ligo não, tá, já faz muito tempo. Pô, é mesmo, né? Ah, que bom, mais ou menos, eu ainda fico um pouco triste. Pô, cara, desculpa mesmo, não, tô brincando não, cara, sabe? Festejar na tristeza, às vezes pode parecer um deboche. Festejar num momento de luto, quem conseguiria, depois de enterrar alguém que ama, ir para uma festa, comer docinhos, festejar com os amigos? Jesus entrou numa festa da Páscoa, libertação do povo, mas só teve que lamentar. São poucos os seres humanos com a capacidade de entrar no meio do deserto e conseguir enxergar coisas positivas, conseguir enxergar oásis, como eu vi isso tantas vezes no Inca. Pessoas desenganadas pelos médicos, sorrindo, festejando a vida. São poucos os seres humanos que têm essa capacidade, sabe? Eu sou contra uma visão conformista. Tem gente que acha que quem é ligado à fé, quem é ligado à religião, tem um espírito conformado. Ah, Deus quis assim, Deus quis assim. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de uma visão submissa à vontade de Deus. E por mais que eu não queira, por mais que eu não goste, por mais que seja uma luta, eu quero obedecer ao Senhor. Isso sim
é uma visão sadia sobre o futuro. É difícil para um brasileiro festejar nas seguintes situações que ele tem vivido hoje. Você chegar para o camarada festejar porque é a Copa do Mundo, mas de repente o filho, um parente, está dentro de uma cadeia porque cometeu um crime. Só que nessa cadeia ele é tratado como um bicho. E aquele filho, aquela pessoa que você ama, as pessoas ferem, as pessoas têm preconceito. Naquele beijo, naquele rosto que você beija, pessoas cospem. É difícil festejar no meio da situação onde de repente alguém que você ama, então você mesmo está dentro de um corredor que deveria ser branco porque é um hospital, mas está todo manchado de sujeira, às vezes sangue, onde não há ninguém para dialogar com você, ninguém para falar nada. E o médico, o aparecimento de um médico é simplesmente um milagre. E aí você percebe que os enfermeiros se distratam, porque são tantas e tantas pessoas. Aí você percebe que não há medicamento, porque falta recurso. Mas os estádios estão custando milhões. E aí chegam para você na televisão, em todos os lugares. Festejo. É período de festa. Só que o que está no coração de muitos é a tristeza profunda. Porque o lugar onde dorme cheira a esgoto, porque não tem saneamento básico. Sabe? O Gandhi fala um negócio interessantíssimo, falou: é impossível alguém ser feliz ao lado do seu próximo infeliz. Ele não consegue conceber felicidade com alguém que está ao seu lado, mergulhado na tristeza. Havia um clamor no templo, lá naquele texto. Sabe qual era o clamor? Liberdade. Liberte-nos, Senhor, do Império Romano. Traz-nos um Salvador. Eles clamavam pelo Messias no templo. Esse mesmo grito se escuta nos corredores do Brasil. Liberte-nos, Senhor. Traz um Salvador. Porque o primeiro camarada que aparece aí, na nossa sociedade, contra a corrupção, automaticamente se torna um herói. Porque a gente está sedento na busca de heróis. E nos corredores do Brasil se escuta o clamor pela liberdade, pelo Salvador. Só que o Neymar e companhia não conseguem. Eles não conseguem corresponder a essa necessidade. O único que transforma o pranto em alegria é o Senhor Jesus. É o único que tem essa capacidade. Eu lembro no INCA, no Hospital do Câncer, quando a gente foi lá com uma galera do coral, e aí cantamos lá no coral, meu Deus, eu penso em coral, mas tinha os camaradas, cadê o Rafa? Meu Deus, não canta nada assim, atrapalha, sabe? Gente, te agradeço, Deus, por se lembrar. Te agradeço, Deus, por se lembrar. Deus dá vontade de jogar uma pedra na cabeça. Tadinho. Mas estava lá, servindo ao Senhor, mesmo com suas limitações. E naquele dia foi um dia especial, porque uma senhora levantou e a gente cantou parabéns para ela, era aniversário dela. Não sei, não lembro se era uma paciente ou se estava ali com uma paciente. E aquela senhora levantou e disse assim: hoje é o meu melhor aniversário, dentro do hospital do câncer. E eu sorri.
Cara, que privilégio, que grande honra fazer parte de um milagre, da comemoração de aniversário, o melhor aniversário de uma pessoa, dentro do Inca, dentro do luto. Só Jesus transforma o pranto em festa, o pranto em alegria. Só Jesus Cristo tem essa capacidade. E eu sou muito feliz com a juventude hoje, porque essas experiências que eu compartilho com vocês, antes elas eram só minhas. Hoje, eu sei que muitos aqui testemunham essas histórias que eu estou dizendo. E alguns têm histórias próprias. Dá para comemorar quando se perde? Perguntei para a pessoa. Dá? Dá para comemorar, mano? Eu acredito que o Vasco está quase conseguindo. São tantas as derrotas que perdeu. Porque senão não tem mais felicidade, tá ligado? Chegou na final, todo mundo perdeu. Vamos, sabe? Tá aqui, deixa eu cair. Brincadeira. Mais ou menos. Eu lembro, esse domingo agora, eu fui pregar em Vitória, no aniversário de uma igreja, e estava lá, na posse de um grande amigo. Aí eu doido para perder o voo, mano. Doido para perder o voo. Eu estava pregando, 8h35 eu estava no púlpito pregando. O voo era 9 horas no aeroporto. Aí eu falei, vou perder com certeza. Aí estava o pastor Tércio, o pastor Henrique lá na ocasião. Eu falei, aí a gente fica aqui, vai jantar, vamos rir um pouco. Tal. Só a Carol que eu ia ligar, falou, não deu, tipo, uma vacilo meu. Tá? Aí eu assim, eu tal, mas 8h35 eu pregando. Aí eu falei, vamos embora? Vamos, né? Vamos tentar. Eu falei, não vai conseguir. Chegamos no aeroporto, 8h55, o voo era 9 horas. Aí chegou o cara lá, opa! Tranquilo? Foi isso mesmo. Opa! Tranquilo? Eu falei, e aí, vai ter o voo aí? Já foi, já era, né? Qual é o teu nome? Eu. Rafael. Aí ele, não, acho que dá sim. Eu falei, será que se eu falasse outro nome não daria? Qual é o teu nome? Pedro? Não, não dá não. Qual é o teu nome? João? Não. Meu nome, Rafael, virou um passaporte. Agora sim, vamos lá para você. Rafael, isso, ganhou. Você acaba de ganhar uma casa aí, não sei o quê. Sabe, fiquei impressionado com isso. Aí eu fui sair com lado e tal, não sei o quê. Falei, cara, não tem como. Aí saiu, abriram as portas do aeroporto, as portas todas fechadas. Abriram, Polícia Federal ia embora, assim, tem mais um, vai. Cara, que é isso, mano? Eu entrei no avião e falei assim, cara, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que era para pegar esse avião e morrer, tá ligado? Tipo, no jornal, e conseguiu pegar o avião mesmo, toda dificuldade e tal. O pastor aí, minha foto assim. Morreu e tal, cara. Mas não, ainda bem que eu tô vivo. Não caiu não. Sabe? Perder, comemorar quando se perde é muito incoerente. A gente sempre quer vencer. Nós não temos muito a comemorar com essa Copa. Mesmo se o Brasil ganhar. E alguns dizem que está vendido já, né? Só um parênteses, estou torcendo para a Alemanha. Não, desculpa, eu não posso torcer para a Alemanha. Meu Deus do céu, hein? Estou torcendo para a Alemanha. Por 2 motivos. Primeiro, mais importante, a segunda camisa da Alemanha é rubro-negra. Obrigado, Pedro. Para quem entendeu, eu vim do Flamengo um pouquinho. É rubro-negra, mano. Mano, tem alguns times que reverenciam suas seleções. Tem alguns times que são reverenciados por seleções. O Flamengo é um. Que isso? Sabe? Outro motivo também é que foi oferecido para a Alemanha um CT de treinamento. A Alemanha não gostou muito e fez um CT. Um lugar chamado Cabralha, lá na Bahia. Cabralha é o lugar onde Pedro Álvares Cabral pisou pela primeira vez. Depois você vê lá na reportagem, Cabralha não tem nada demais. Era para ter um lugar assim histórico absurdo. A primeira missa do Brasil foi feita lá, segundo a reportagem. E não tem nada. Uma plaquinha lá para os moradores que fizeram. Aí foi a Alemanha para lá,
fez um CT, urbanizou o negócio ali próximo ao CT, maravilhoso o negócio. A Merkel, chanceler da Alemanha, investiu mais, de repente, na Copa do que todos os líderes e governantes do Brasil. Só um adendo meu. Nós não temos muito a comemorar na Copa. A gente, na verdade, tem muito a comemorar com os amigos. Sim, com os amigos a gente tem muito a comemorar. Não tem nada melhor do que festejar com pessoas que a gente ama. Ao redor da televisão. O jogo é só uma justificativa. Ver o jogo sozinho, chato, né? Mas com os amigos, vale muito a pena. Pode tomar de 8-0. Mas vale. A gente ri, caraca, mais um, vai, ai meu Deus, perdeu. Mas só o fato de estar com as pessoas que a gente ama, isso sim vale festejar. Sabe? O problema é quando a gente acredita realmente que nós somos o país do futebol. Eu quero dizer para você em primeira mão, nós não somos o país do futebol. Não, não somos. Nós somos o país dos brasileiros. E é por isso que não estamos contagiados. É por isso que as ruas não estão pintadas. É por isso que a gente não está de Brasil. É por isso. Porque a gente está vendo essa dor, essa luta. E está difícil se alegrar com isso tudo. É mais fácil você ver as pessoas pintando seus rostos pelos brasileiros do que pela seleção. Jesus não comemorou a injustiça. Na festa da Páscoa, Jesus ressignificou a Páscoa. Antes, era comemorado a libertação do povo. O povo de Israel, liberto do império egípcio. Em Jesus, é comemorado a libertação do povo de Satanás, do pecado. Agora nós somos livres. Não temos que trocar moedas, não temos que sacrificar animais, não temos que fazer nada disso. Nada disso. Em Cristo nós nos alegramos. O nosso pranto se torna alegria. Ele ressignifica todas as coisas. Isso sim é motivo para festejar. Acredito que nós podemos ressignificar a Copa. Eu acredito. Por isso que na Copa a gente vai fazer algumas ações, mas no futuro você vai saber. A gente vai fazer algumas ações evangelísticas lá no Maracanã, quando houver os jogos lá. A gente vai estar junto para ver o jogo junto. Para torcer lá para o Neymar fazer um gol. Mas a gente vai estar lutando ainda contra a injustiça. Porque o que nos faz e a nossa essência desse verde e amarelo não é o futebol, nada disso. É o sangue de Jesus derramado por nós. E o povo do sangue de Jesus é inconformado com esse mundo. E pode vir Copa, Olimpíadas, pode vir o que for. Se ainda continuar a injustiça, a gente vai continuar lutando contra a injustiça. Feche seus olhos. De braços abertos, quero te receber, filho.